Camila, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje eu trouxe para vocês esse suplá maravilhoso de cenourinhas para a Páscoa. Ficou incrível, gente. Olhem o desenho, que maravilhoso aqui dentro do suplá. E esse detalhe na bordinha de cenourinhas com a folhagem aqui para fora, dando todo um charminho para a peça. Aproveitem muito essa peça para que vocês decorem a casa de vocês, presenteiem amigos, familiares e também para que vocês peguem muitas encomendas agora para a Páscoa. Aproveitem para vender muito, porque ela ficou muito linda e eu tenho certeza que muita gente vai querer e vai ficar encantada nesta peça. E esse suplá tem um centro bem diferenciado, que aqui dentro, a gente olhando de cima, ele forma como se fosse uma flor. E é uma peça que é perfeitinha, fica linda. Eu vou mostrar todos os acabamentos, como fazer, de forma que fique muito lindo o acabamento, tanto por dentro quanto por fora. Então, uma peça linda na frente e atrás. Essa peça ficou com um total de 185 gramas e ela ficou com uma medida de 38 centímetros aqui fora as cenourinhas e medindo aqui na pontinha das cenourinhas, ela ficou com 40 centímetros de diâmetro. Passo a passo desse suplá está bem detalhado para que mesmo que você seja iniciante, você consiga fazer o seu aí. E é isso, pessoal. Se vocês já gostaram, deixem aquele like que me ajuda muito e compartilhem o vídeo com outras pessoas. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos também. Se você gostou, deixe um comentário ou um emoji. E é isso, gente. Bora fazer! Começar aqui o meu trabalho utilizando um barbante número 6, este daqui é o natural da Barroco Max Color, vou deixar tudo certinho aí na descrição do vídeo. E aqui também estou utilizando uma agulha de tamanho 3,5. Se vocês forem utilizar algum outro tipo de fio, ajustem a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Agora aqui, para começar, eu vou fazer um anel mágico, então vou deixar um pedaço de fio sobre a minha mão, dar uma volta, trazendo um pedacinho aqui para trás, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para cima, dando uma giradinha, tiro os meus dedos, laço o fio do novelo e passo por dentro desta argolinha que está na minha agulha. E aqui no meu anel mágico eu vou trabalhar com pontos altos. Então, para o meu primeiro ponto, eu vou fazer aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4, que 3 vão ser equivalentes à altura do meu ponto e mais uma correntinha que vai ser a correntinha de separação. E aqui agora eu vou fazer um ponto alto. Então, eu laço o fio do novelo, venho dentro do anel mágico, trago o fio para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Vou fazer uma correntinha de separação. Faço uma correntinha. Venho novamente aqui no anel mágico, fazer um ponto alto. Então, busco meu fio dentro do anel mágico, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Então, aqui eu já tenho as minhas correntinhas equivalentes a um ponto alto, e a cada vez que eu faço um ponto alto, eu faço uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer no total 12 pontos altos. Aqui eu já tenho 3. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer a correntinha de separação e continuar fazendo até completar 12 pontos altos. Terminei de fazer aqui meus 12 pontos altos e mais aqui a última correntinha de separação. Agora, eu vou puxar o fio aqui do meu anel mágico, este fiozinho menor, para fechar totalmente o anel mágico. Vou puxar bem aqui para ele encostar a pontinha e fechar. Fechando aqui, nós vamos fazer o fechamento desta carreira aqui nesta última correntinha. Então, eu tinha feito 1, 2, 3 e a quarta, que era equivalente à correntinha de separação. Eu vou vir aqui na terceira, no meinho da terceira, e fazer ponto baixíssimo. Então, laço meu fio,
passo por dentro desta e passo por dentro desta que está na minha agulha, fechando assim essa carreira. Agora aqui na próxima carreira, nós vamos trabalhar no vãozinho entre os pontos. Então, olha, o corpinho do ponto está aqui, eu vou trabalhar nos vãos onde nós fizemos as correntinhas. Então, meu fio está saindo daqui, eu vou vir logo neste primeiro vãozinho que tem aqui, laço meu fio, trago para cima, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas, aqui fazendo um ponto baixo. E vou fazer mais duas correntinhas, uma e duas, equivalentes a um ponto alto. E aqui dentro do mesmo vão, vou fazer mais um ponto alto. Laço, trago meu fio para cima, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Ficando assim com 2 pontos. Agora sim, faço uma correntinha. E agora aqui no próximo vão, mais 2 pontos altos. Laço, faço um ponto alto e mais outro ponto alto aqui dentro do mesmo vão. E uma correntinha de separação. Então, esta carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos e uma correntinha de separação dentro de cada vãozinho. Então, se eu tinha 12 pontos altos, agora eu vou ter 24 pontos altos na próxima carreira, todos separados de 2 em 2 com a correntinha de separação. Para fechar, nós vamos fazer os fechamentos todos dessa mesma forma. A gente iniciou com um ponto baixo e subiu as correntinhas. Nós vamos vir aqui na pontinha da correntinha, pegando só essa laçadinha aqui, laço e faço ponto baixíssimo, passo por dentro dessa e dentro desta. Agora aqui eu preciso chegar até o próximo intervalinho, que é aqui, entre os meus pontos. Estão vendo que os 2 pontos estão juntos aqui? Eu preciso chegar neste vãozinho aqui. Então, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo, pegando aqui as alcinhas, laço e faço baixíssimo. E agora sim, eu cheguei aqui, próximo já do meu vão. Então, aqui, eu vou puxar o meu fio, trazer os 2 e fazer o ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou fazer 2 correntinhas, uma e duas, para ser equivalente ao meu primeiro ponto. E aqui dentro deste vão, agora, ao invés de 2 pontos, nós vamos fazer 3. Então, vou incluir mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo vãozinho. E uma correntinha de separação. Então, 3 pontos altos e uma correntinha dentro de cada vãozinho aqui agora. Também vamos ter 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui, gente, acabei esquecendo de puxar o fio para fazer o arremate. Aqui a gente pode somente esconder o fio aqui dentro, então vou puxar o fio. Caso vocês prefiram, já na segunda carreira já pode puxar o fio para cima para fazer o arremate. Caso vocês ainda não tenham feito, tenham deixado para fazer aqui comigo também, é só a gente esconder ele aqui na parte de trás. Eu escondi ele aqui na parte de trás, vou cortar o meu fio aqui para ficar menor. Eu vou abrir o meu fio, deixando metade para um lado e metade para o outro. Vou passar por dentro de um dos fiozinhos. Eu gosto de fazer o arremate assim, tá, gente? Às vezes tem gente que gosta de fazer um pouco diferente os meus arremates. Eu gosto de fazer assim para ele ficar bem firme, bem preso, se a pessoa for lavar ou suplar, não soltar. E aqui, ó, eu dou um nozinho, passo entre um fio e dou 3 nozinhos para ficar bem apertado. Esses nozinhos, eles não aparecem, acabam ficando, ó, por dentro até do ponto. E aqui eu só escondo a pontinha. Posso pegar as duas aqui de uma vez. E aqui, se vocês tiverem a colinha para fazer o arremate, vocês podem utilizar. Eu estou utilizando aqui a cola universal, essa daqui é da marca Círculo, tem outras marcas também, de preferência que tenha a secagem bem rápida. Essa daqui tem a secagem rápida também, para que a gente não fique esperando secar. E aqui eu já posso cortar o meu fio. Então, arremate feito, fio cortado, sem aparecer. Agora, nós vamos continuar a nossa terceira carreira.
Cheguei aqui ao final da terceira carreira, vou fechar também na primeira correntinha, com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui na cabecinha deste ponto com ponto baixíssimo, então faço ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo para que eu consiga chegar aqui no meu vãozinho. Cheguei no vão, laço, trago para cima, faço ponto baixo e mais duas correntinhas, uma e duas. Agora aqui nós vamos trabalhar com 4 pontos altos dentro de cada espacinho. Então, laço e faço mais um, mais outro e mais outro, ficando aqui com 4 pontos altos e agora sim, uma correntinha de separação. Cheguei ao final da quarta carreira, também fechando aqui na última correntinha com ponto baixíssimo e agora nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo, 2 e 3 pontos baixíssimos. Chegamos até o vão, faço ponto baixo, duas correntinhas, uma e duas, e agora dentro de cada vão nós vamos trabalhar com 5 pontos altos. Então, já tenho um, vou fazer mais 4 aqui dentro. 1, 2, 3 e 4, completando meus 5 pontos e uma correntinha. Então, 5 pontos altos e uma correntinha. É a nossa sequência desta carreira em cada vãozinho. Cheguei aqui ao final da minha quinta carreira, vou fazer o fechamento também aqui na alcinha de cima, com ponto baixíssimo. E aqui de onde eu saio, para dar equivalência a um ponto alto, eu vou fazer as 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou vir aqui na próxima cabecinha e fazer um ponto alto. Então, pegando somente a alcinha aqui de trás, faço um ponto alto. Venho na próxima, mais um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto em cada cabecinha, nos meus 5 pontos. Então, ponto alto, próximo aqui, ponto alto. Então, caminhei aqui com os meus 5 pontos, um sobre cada ponto. E aqui no meu vão, eu tenho a correntinha, tenho o vão da correntinha, a cabeça que forma a correntinha. Aqui na correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos também, pegando só a alcinha de trás da correntinha. Abri o meu fio aqui. Deixa eu pegar direitinho aqui, para ficar bem bonitinho. Então, um ponto alto, mais um ponto alto aqui dentro da mesma correntinha. Mais um. Então, aqui eu já fiz um aumento. Venho aqui na cabecinha do próximo ponto, vou continuar fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Na próxima cabecinha, ponto alto também. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. Próxima, ponto alto. Cheguei novamente aqui na correntinha, então, a cada correntinha, 2 pontos altos dentro de cada correntinha, aqui desse vãozinho da correntinha. E continuo fazendo normalmente sobre cada cabecinha. Meu ponto, agora, meu trabalho vai ficando assim, com este detalhezinho aqui que a gente deixa aqui, que a gente pega só a alcinha de trás. E nós vamos completar aqui essa volta desta forma. Cheguei aqui ao final da nossa sexta carreira. E aqui, no total, eu fiquei com 84 pontos. Nós tínhamos na carreira anterior 12 conjuntinhos aqui de 5 pontos. A gente trabalhou os 5
pontos sobre cada ponto, e aqui nas correntinhas nós trabalhamos 2. Então, nós ficamos com 12 bloquinhos de 7 pontos, totalizando 84 pontos. E nosso trabalho está ficando assim, dessa forma. E agora, para finalizar a nossa carreira, eu vou fazer o fechamento aqui na primeira correntinha, também aqui na alcinha. Passo aqui por dentro e passo aqui por dentro, fazendo ponto baixíssimo. Aqui agora, eu vou fazer também 3 correntinhas para começar. 1, 2 e 3. Agora aqui com 3 correntinhas e a altura do meu ponto, eu vou incluir mais um ponto aqui dentro do mesmo lugar de onde eu saí. Então, eu vou laçar, eu vou passar por dentro desta alcinha, deste elinho que está aqui. Por dentro também do ponto que nós puxamos o ponto baixíssimo e puxar meu ponto aqui de dentro. Laço, vou fazer o ponto alto. E aqui eu fiquei com 2 pontos dentro aqui desta laçadinha. Ainda dentro deste mesmo lugar, eu vou puxar o meu terceiro ponto. Então, passo por dentro da alcinha, por dentro aqui de onde eu fechei o ponto, e faço o ponto alto. Puxei aqui 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou pular 2 pontos de base. Então, vou pular 1 e 2, ó. Aqui eu trabalhei neste ponto aqui, que foi equivalente à cabecinha deste ponto. Eu vou pular 1, 2 e vou vir aqui no terceiro, também pegando pela alcinha aqui de fora. Laço meu fio para fazer o ponto alto. Então, a alcinha do lado de lá e faço o ponto alto. Aqui dentro, eu vou incluir mais 2. Então, são 3 pontos altos quando eu fizer os meus pontos aqui. 3 pontos, uma correntinha de separação. E essa é a nossa sequência para essa carreira. 3 pontos altos dentro do mesmo ponto, faço uma correntinha de separação e na hora de fazer o próximo ponto, pulo 2 pontos de base e venho no terceiro. Encerrei aqui a 7ª carreira. E ela dá certinho aqui com a quantidade que nós temos de pontos. Então, pulo 2 e aí já vou fechar aqui também no começo da nossa correntinha. Aqui, não posso esquecer da correntinha de separação. E eu vou fechar aqui também na alcinha com um ponto baixíssimo. Vou caminhar sobre este ponto, então, mais um baixíssimo e mais um baixíssimo sobre a cabecinha dos pontos até chegar no vão. Cheguei no vão, vou fazer o ponto baixo e 2 correntinhas, 1 e 2. E essa carreira nós vamos apenas repetir essa carreira que nós acabamos de fazer, com 3 pontos altos. Então, vou fazer mais 1 e mais 2, completando aqui os meus 3 pontos altos, uma correntinha de separação e no próximo vão 3 pontos altos novamente e uma correntinha de separação. E eu vou fazer isso toda a minha carreira até chegar aqui novamente na pontinha. Terminei aqui a 8ª carreira. Aqui na 8ª carreira, ele já parece querer começar a levantar um pouquinho. Agora, na próxima carreira que a gente faz, ele já vai abrir com os pontos que a gente coloca. Então, aqui nós vamos encerrar a 8ª, nós vamos fechar também na última correntinha e caminhar até o próximo espacinho, pegando as cabecinhas de pontos e fazendo baixíssimos. Então, 1 e 2, chego no vão e faço o ponto baixo. Aqui eu vou subir 2 correntinhas, 1 e 2, já equivalentes ao meu primeiro ponto. E aqui agora nós vamos fazer 4 pontos altos e uma correntinha. Então, dentro do mesmo espacinho, eu vou completar 4 pontos altos. Então, 2, 3 e 4 pontos altos e uma correntinha. Venho no próximo vão e faço
4 pontos altos, uma correntinha. E assim até o final da carreira. Aqui é o final da 9ª carreira, e olha como ela já acertou com essa carreira o abaulado que estava fazendo. Então, já acertou com essa carreira aqui, já ficou certinha. E agora, nós vamos fechar também na última correntinha com um ponto baixíssimo. E vamos caminhar aqui até chegar no meio aqui dos meus pontos. Então, vou caminhar mais um. Pego aqui a cabecinha do ponto, faço um baixíssimo e venho agora entre o meu lequinho. Aqui nesta carreira, na 9ª, nós temos os 4 pontos. Nós vamos trabalhar entre os pontos, de 2 aqui, separar o meio dos 2. Então, no meio dos 2 e no vão. No meio dos 2, do meu lequinho e nos vãos. Então, cheguei aqui no meinho, vou fazer um ponto baixo e subir 2 correntinhas. 1, 2. Estou iniciando agora a minha 10ª carreira. E aqui, no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui no meio dos meus lequinhos, eu fiquei com 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e agora sim vir no vão e fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Mais uma correntinha, vir no meio dos pontos e fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Correntinha, e agora faço 2 pontos altos aqui no vão. Então, esta é a sequência da minha carreira. Sempre 2 pontos altos e uma correntinha, só que eu vou trabalhar entre o lequinho e no meio dos vãos. Entre os lequinhos e no meio dos vãos. Encerrei minha 10ª carreira, ficou assim. Vou fechar minha 10ª carreira, pegando aqui na alcinha de cima, como nós fazemos todos os fechamentos. Caminhando com baixíssimo, até chegar aqui no meinho. E a 11ª é exatamente igual à 10ª. Faço o ponto baixo, subo 2 correntinhas. Aqui dentro do mesmo vãozinho, mais um ponto alto, uma correntinha, e agora em cada vão eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo vão, 2 pontos altos. Então, nós vamos repetir essa sequência. Aqui vou encerrar a 11ª da mesma forma. Para caminhar com baixíssimo até o vão, fazer o ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro deste vão e uma correntinha de separação. Então, nós vamos repetir mais uma vez essa mesma sequência. Então, são 3 carreiras iguais. Terminei aqui a minha 12ª carreira. E agora, nós vamos finalizar e fazer a 13ª. E aqui agora, para a minha 13ª, eu vou finalizar na correntinha, andar aqui por uma casa com ponto baixíssimo, vir aqui no espacinho e vou fazer um ponto baixo, só que agora eu vou fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3, vir aqui no meu vãozinho e fazer outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vir no próximo vãozinho, ponto baixo. E eu vou intercalar agora aqui entre 3 correntinhas e 5 correntinhas, sempre colocando em cada vãozinho, prendendo com um ponto baixo. Então, intercalem o de vocês. Aqui agora no próximo, 3 correntinhas, depois 5 correntinhas. Essa é a nossa sequência da 13ª carreira. Cheguei aqui ao final da 13ª carreira, e aqui a gente intercalando 5, 3, 5, 3, 5, 3, a gente precisa chegar aqui também intercaladinho.
Então, dá conta aqui certinho, porque nós temos números pares. Eu cheguei aqui ao final da minha carreira, encerrando com as 5 correntinhas. Então, eu comecei aqui com 3, fiz aqui as 3, e agora vou terminar as 5 aqui onde nós começamos o ponto baixo. Nós vamos agora parar de trabalhar com o fio natural. Eu vou cortar um pedacinho aqui do meu fio. Vou puxar aqui o meu fio para fora e vou fazer o acabamento aqui onde nós iniciamos, nós temos o ponto baixo, na cabecinha do ponto, pegando de trás para frente, eu vou puxar lá para trás. Aqui, cuidado para vocês não puxarem a correntinha para não fechar essa última. Então, a gente puxa com cuidado, vou vir aqui atrás, passando para cima, e vou pegar aqui no meio da correntinha, do mesmo lugar de onde sai o meu fio. Então, coloco aqui no meio da correntinha e vou puxar o meu fio pra cá. Puxei o meu fio pra cá, eu já fiz o encerramento aqui. Eu vou voltar o fio aqui apenas para que eu possa fazer o acabamento do lado de cá, pra gente não fazer o acabamento na correntinha, para não abrir ela. E aqui, da mesma forma como eu mostrei aquele acabamento no comecinho para vocês, só vou abrir o fio, passar aqui por um dos fios, dar 3 nozinhos e esconder o fio. E aí, eu volto com vocês. Então, fiz aqui o acabamento, aqui, fica bem perceptível. E agora, nós temos as partes todas iguais. Então, vamos escolher aqui qualquer lugar do nosso trabalho para fazer a nossa 14ª carreira, com a cor laranja, também barbante número 6. Depois eu deixo a referência de cor aí para vocês na descrição. E aqui, eu vou escolher uma das partes onde eu tenho 3 correntinhas aqui em cima. E nós vamos pegar e puxar o primeiro ponto aqui. Nós temos os 2, eu vou vir aqui na cabecinha deste ponto. Por que que eu vou fazer a ponta da cenourinha aqui dentro? Porque desta forma, ela limita o biquinho da cenourinha, para que ela fique bem pontudinha. Se a gente deixa num espaço maior, ela deixa mais larga a pontinha. Então, a gente vai limitar colocando ela aqui dentro, aqui neste lugar. Aqui eu vou puxar o meu fio e vou trazer ele aqui pra cima. Então, ó, trago o fio pra cá, eu posso jogar agora a pontinha pra lá e puxar o fio do novelo e vou fazer 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3 e 4. Estão vendo aqui onde meu fio saiu? E aqui neste lugar agora, dentro do mesmo lugar, nós vamos colocar mais 4 pontos. Ao total, nós vamos ter 5 pontos dentro do mesmo lugar e nós vamos fazer pontos altos duplos. Então, eu vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou vir neste espacinho e vou tirar as laçadas de 2 em 2, assim como ponto alto, só que de 2 em 2. Então, tenho as minhas laçadas aqui, eu vou laçar o fio do novelo, tirar 2... laçar o fio do novelo novamente, tirar mais 2 e laçar e tirar as outras 2 restantes. Então, aqui eu fiz o ponto alto duplo. Essas minhas correntinhas são só na primeira, que vai servir como um ponto alto duplo. E agora, eu vou continuar, vou preencher mais, tenho 2 já, vou preencher mais 3, totalizando 5. Então, 2 voltinhas, 2 laçadas, venho no mesmo lugar, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Outro ponto, laço 2 vezes, venho no mesmo lugar, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Tenho 4, vou fazer o último, laço 2 vezes, venho no mesmo lugar, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Completei aqui um lequinho de 5 pontos altos duplos. Puxo um pouquinho aqui a minha laçada para soltar a minha agulha e aqui na pontinha da minha última correntinha aqui de cima, vou pegar aqui nesta alcinha e vou puxar este elinho para cá, aqui por dentro, ó. Podem colocar o dedo aqui para ficar mais fácil para subir os pontos e fazer o formato aqui que a gente precisa.
e vou puxar o meu fio da laçada. E está pronto aqui o corpinho da cenourinha. Ó, podem ajeitar até aqui embaixo para ele ficar mais no formatinho certo. Feito isso, meu fio está saindo daqui, eu vou fazer 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou vir aqui agora neste próximo, vou pular esta parte aqui onde eu tenho as 5 correntinhas, vou vir aqui neste próximo e aqui eu vou repetir os 5 pontos altos duplos. Também pegando aqui na cabecinha do segundo ponto, ó, tem os 2 aqui, nessa cabecinha aqui. Então, vou colocar aqui e vou fazer o ponto alto duplo. Tiro 2, tiro mais 2. E vou fazer aqui dentro 5 pontos. Terminei aqui os 5 pontos, puxo a laçadinha. Agora, eu venho, aqui eu já tenho o ponto mesmo, não são mais as correntinhas. Eu vou vir na cabecinha do ponto, pegando as 2 alcinhas, puxo aqui o elinho, passo aqui por dentro e puxo o fio do novelo. E elas vão ficando assim, com as correntinhas aqui. Então, essa é a nossa sequência, nós vamos fazer aqui, pula as 5 correntinhas e faz sempre onde eu tenho as 3, pegando aqui nesta cabecinha, tá? Então, 5 pontos altos duplos, fecho ele e faço 8 correntinhas. Cheguei aqui ao final da minha 14ª carreira, carreira das cenourinhas, vou mostrar pra vocês como está ficando. E aqui agora vamos fazer o acabamento. Aqui eu tenho já as 8 correntinhas que eu fiz, agora eu vou cortar um pedaço aqui do meu fio. Vou puxar a pontinha, tomando cuidado para não apertar essa correntinha, a última. E vou vir aqui na correntinha onde nós começamos, aquela primeira, ao contrário, eu vou pegar aqui bem no meinho dela. Ó, sair aqui no meinho dela. Vou puxar o meu fio pra cá, pra trás, também tomando cuidado para não fechar a minha correntinha. Então, puxo o fio pra cá e agora eu volto por dentro da correntinha, exatamente o mesmo lugar de onde meu fio saiu. Voltei pra cá, jogo lá pra trás, deixo a correntinha em tamanho proporcional aos demais. E aqui eu só vou trazer este fio aqui para baixo, porque aqui embaixo eu tenho aquele primeiro fio, que foi o fio onde nós começamos prendendo o fio aqui. Então, vou trazer aqui para baixo, e aqui eu vou dar 2 nozinhos, ou melhor, 3 nozinhos, ó, o primeiro não apertem muito, vou dar mais 2. E aqui eu vou esconder o meu fio por dentro desses daqui que são mais largos, pela parte de trás. Passo uma colinha e posso cortar o meu fio. Feito aqui o meu acabamento, eu posso começar em qualquer lugar. Olha como ele já fica lindíssimo. E agora, nós vamos voltar a trabalhar com a cor natural. Então, vou escolher aqui qualquer cenourinha para começar. E na cenourinha, nós temos aqui essa parte dos pontos que se fecharam e temos este meinho. Nós temos essa correntinha que foi a primeira correntinha que a gente fechou. Em todos eles, nós temos esta primeirinha aqui. Então, ó, tenho esse redondinho e essa primeirinha aqui. Aqui eu vou prender o meu fio, vou pegar somente aqui na alcinha de trás, vou puxar aqui o meu fio. Este fio eu vou deixar aqui, junto com o fio laranja, entre o fio laranja e esse, pra gente fazer o acabamento aqui já com ele. E agora, aqui no fio do novelo, eu vou laçar e fazer aqui um ponto. Prendi meu ponto aqui, eu vou, ó, deixo o fio pra cá, e aqui dentro das nossas correntinhas, onde a gente tinha trabalhado as 5 correntinhas, eu vou incluir aqui 6 pontos altos. Então, eu laço, coloco aqui dentro a agulha, ó, abraçando todo mundo.
abraçando o laranja e abraçando essa alcinha. Também abraço o laranja, tá? Então, ó, já dou uma puxadinha nesse fio aqui, ó, pra ele já se fechar. 1, 2, 3. E aqui eu vou colocando um fio, um ponto do lado do outro. Para quê? Para que ele esconda também essa parte laranja. Então, além de prender aqui dentro, ele vai escondendo essa parte laranja também. Então, 3, 4, 5 e 6. Ó, deixa eu puxar aqui esse fio para ele não me atrapalhar. E 6. Aquele fiozinho que nós começamos está aqui, olha, por trás. Fiz aqui os meus 6 pontos. Aqui vocês podem só juntar para que ele preencha, ó, tampando aqui os pontos. E ele vai vir aqui bem na pontinha, praticamente embaixo dessa cenourinha e embaixo aqui desta outra. Meus 6 pontos. Feito aqui os 6 pontos, eu vou vir aqui na próxima cenourinha. Lembra aqui o meu redondinho que eu falei para vocês? Eu vou colocar aqui neste alinho, neste primeiro alinho aqui. E vou fazer aqui um baixíssimo. Então, passo por dentro deste e passo por dentro deste. Feito isso, eu vou laçar e vir no próximo alinho aqui e fazer os 6 pontos. Também abraçando aqui tanto a laranja, a correntinha laranja, quanto a natural. E aqui eu vou fazer os meus 6 pontos altos. Feitos aqui meus 6 pontos, aqui ó, na cenourinha, e a primeira correntinha que eu tenho é aqui que eu vou fazer o meu baixíssimo. Então, esta é a nossa sequência. Cheguei aqui ao final, então agora aqui eu vou cortar o meu fio. Completei aqui os meus 6, vou puxar o fio aqui pra fora. Puxei meu fio aqui pra fora, agora este fiozinho aqui que nós começamos, eu vou vir aqui na cabecinha deste ponto, que é a cabecinha do meu primeiro ponto aqui, e vou passar o meu fio pra cá. E vou voltar o fio aqui de dentro de onde eu saí, exatamente no mesmo lugar. Então, passo aqui por dentro do nozinho, por dentro do Vzinho, e vou passar aqui por dentro. Passei o fio pra cá, agora eu vou jogar o fio aqui pra dentro. E meu fio aqui dentro, como o outro eu escondi até aqui na pontinha, eu vou passar o fio lá por dentro, para ele encontrar com aquele outro que eu tinha feito acabamento, dar o nozinho, porque assim ele fica escondido aqui na parte de dentro. Então, eu vou dar os nozinhos e passar a cola. Então, aqui posso começar em qualquer uma das minhas cenourinhas. E aqui estou utilizando também o barbante número 6, na cor verde. Depois, vou deixar o número da cor também para vocês. Agora, aqui, nós vamos começar pelo meinho da cenourinha. Então, lembra aqui o redondinho que eu mostrei para vocês, que forma com o fechamento dos pontos. E aqui eu tenho este ponto, que foi onde eu puxei logo essa parte para prender a cenourinha. Nós vamos começar nesta alcinha aqui. Então, vou puxar o meu fio daqui. Deixo um pedacinho depois para fazer o arremate. Puxei meu fio daqui, ó, vou segurar ele para cá para não me atrapalhar agora. E com o meu elinho aqui, eu vou jogar aqui dentro do meu círculo, aqui no meio dos pontos, e aí eu saio aqui atrás, entre os pontos. Eu vou laçar o meu fio do novelo, trazer aqui para cima e passar por dentro desta que está na minha agulha. Então, ó, vou passar aqui por dentro deste elinho. Este primeirinho aqui é mais difícil porque é aqui que a gente tá prendendo, mas os próximos fica mais fácil. Prendi ele aqui, ó, deixo meu fio pra cá pra depois fazer o arremate. Então, prendi ele aqui, ajusto o fio aqui do novelo e vou fazer aqui
4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. 4 correntinhas, vou jogar de novo lá dentro da cenourinha. Laço o fio do novelo, trago para cima, e aqui eu vou fazer ponto baixíssimo, então, vou passar por dentro desta laçada que está na minha agulha. Aqui vai ser uma folhinha da nossa cenoura. Agora, eu vou fazer a folhinha do meio. Então, fiz essa primeirinha aqui com 4. Agora, eu vou fazer a folhinha do meio, eu vou fazer um total de 7 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a mesma coisa, vou jogar lá dentro da cenourinha, laço, trago aqui pra cima e vou fazer o ponto baixíssimo, passar por dentro dessa laçadinha que está na agulha. E fiz aqui meu cabinho, a minha folha do meio. Agora, eu vou fazer a da lateral, são 3 que nós vamos fazer. Já fizemos a do meio, agora vamos fazer a da ponta. Então, jogo lá dentro a agulha de novo, busco a linha do novelo, trago aqui pra cima. E agora aqui eu vou fazer a folha da lateral, então, vou fazer mais 4. 1, 2, 3 e 4. Jogo lá dentro, busco a laçada e faço o ponto baixíssimo. Puxei o baixíssimo, agora eu puxo aqui o fio do novelo apenas para ajustar. E aqui agora eu já tenho as minhas 3 folhinhas da cenoura. Eu vou vir agora neste primeiro ponto que eu tenho aqui, estão vendo ele aqui, escondidinho. Eu vou pegar aqui na alcinha de fora e vou caminhar com pontos baixíssimos. Então, sempre na alcinha de fora, ó. Estão vendo o Vzinho aqui? Então, 2, 3, 4, 5, 6, que são referentes aos meus pontos altos aqui. E agora, eu vou chegar no 7, que o 7º é referente ao da cenourinha, onde a gente prendeu a cenoura. Então, vou pegar ele também, fazer baixíssimo nele, e daqui agora, eu já vou jogar e fazer os meus pontos. Então, ó, daqui minha agulha já escorrega aqui pra dentro da cenourinha, laço o fio do novelo, passo aqui por dentro, e daqui eu já começo a fazer o meu cabinho. Então, 1, 2, 3, 4, jogo lá dentro, busco a laçada, passo por dentro dessa que está na minha agulha. Puxei aqui o meu fio, agora eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Jogo lá dentro, busco o meu fio, passo por dentro dessa laçada que está na agulha, ajeito aqui o fio de novo e mais 4. 1, 2, 3 e 4. Jogo lá dentro, busco a laçada e fecho com ponto baixíssimo. Ajusto aqui meu fio e já começo aqui de novo, ó. Este primeiro ponto, ele vai estar aqui um pouco escondidinho da nossa folhagem. Então, ó, peguem ele aqui, tá? Ele está aqui na pontinha. Eu tenho que ter os 6 pontos, então, ó, 1, 2, 3... Opa, só a alcinha de cima. 4, 5 e 6, referente aos pontos altos. E agora, o 7º, que é referente à minha cenourinha, que é onde eu já vou descer a agulha para começar aqui dentro a nossa folhagem. E aqui eu vou ajeitar a folhagem para ela ficar aqui para fora, ajeitadinha. Olha como ela fica muito fofa. E é assim que vai ficar a nossa cenourinha, com o detalhe aqui verdinho na ponta. Cheguei aqui com baixíssimo no meu último ponto alto, aqui. Vou cortar a minha linha, deixando um pedacinho para arremate. Vou puxar para fora o meu fio. E aqui eu vou prender ele logo aqui neste pontinho.
Eu vou pegar este fiozinho aqui de trás, que é logo o primeirinho que eu tenho aqui, só que eu vou pegar também aqui nessa alcinha aqui da correntinha. Essa alcinha que está logo aqui na beiradinha. Eu vou puxar o fio pra cá, jogar lá pra trás e vou voltar no mesmo lugar de onde eu saí. Vou passar aqui por baixo, jogar aqui dentro da minha correntinha e volto aqui por trás. Aqui na parte de trás, a gente vai passar este fio aqui por dentro dessa parte verdinha. Sempre faço os acabamentos na mesma cor, tá, gente? Pra ficar bem bonitinho e não aparecer. Ele vai ficar tão perfeitinho na frente e atrás. Aqui a gente vai dar 3 nozinhos, então dou o primeiro não apertando muito e outros 2 mais apertados. Fiz isso, vou voltar o fio aqui pro outro lado. Já posso passar a colinha e cortar o meu fio. E olha atrás como ele fica, o detalhe, que perfeitinho também que ele fica. É um suplá que a gente pode olhar tanto de frente quanto de trás, é lógico que é o verso dele, as cenourinhas ficam assim do avesso, mas é uma peça bonita, com acabamento bonito, ela fica perfeitinha na frente e atrás. E olha que maravilha que ficaram as cenourinhas. E aqui, para finalizar e personalizar a peça, eu trouxe umas sugestões também de etiquetinhas que vocês podem colocar, caso vocês tenham, com a marca de vocês, só para que vocês visualizem como fica. Por exemplo, a etiquetinha dourada, a etiquetinha prateada, olha como fica. Essa daqui que é feita em courinho e tem o detalhezinho em dourado aqui também, como fica. E também a etiquetinha de borda que vocês podem colocar assim, desta forma, presa aqui na bordinha. Então, uma sugestão aí para vocês. E a peça está pronta. Espero muito que vocês tenham curtido, que a de vocês tenha ficado linda, maravilhosa, e eu desejo de coração que vocês façam aí muito sucesso com a peça de vocês, tanto para decoração da casa de vocês, amigos, para quem vocês forem presentear, como também para se vocês pegarem encomendas, que vocês peguem muitas encomendas aí agora para Páscoa. Deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam, compartilhem com outras pessoas, se inscrevam caso ainda não sejam inscritos, e é isso. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.